Olá, meus amigos queridos, uma boa tarde a todos, uma tarde de alegria, de muita alegria, porque é sempre motivo de alegria e de gratidão nós podemos estar juntos, juntos em nome de Jesus, sob a guarda, essa guarda abençoada de Jesus, dos nossos mentores, dos dirigentes da Casa do Caminho, unidos e reunidos para estudar e refletir no Manual da Vida, Manual das nossas vidas, das nossas existências, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que hoje é o nosso aniversariante da semana. Ele faz 158 anos. Então, nós vamos comemorar muito o aniversário dessa obra basilar para o estudo da nossa doutrina espírita. Nós vamos ter como página de abertura, hoje, essa belíssima página de Antônio de Aquino. Eu até peguei numa reunião de sexta-feira, na única reunião que eu consegui ir, que o trabalho ainda estava me permitindo, nessa reabertura da nossa casa. Então, eu achei que essa página está servindo bastante para a nossa comemoração de hoje. E Antônio de Aquino nos diz assim: que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Jesus, o grande mestre de todos nós, recordemos sua passagem entre os homens da terra, país distante, provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares, povo voltado para as atividades próprias da região, sacerdotes dotados de conhecimento adequado àquele povo rude, mas dominados pelo prazer do autoritarismo religioso, e em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem eminentemente amorosa. Repassemos o olhar como se estivéssemos em um anfiteatro e observemos um quadro, dentre muitos, da passagem desse mestre generoso entre nós. Recordemos, por exemplo, um momento tão característico da sua personalidade elevada, em que avisa a todo o povo: vim para que tivesseis vida em abundância. Observemos que a mensagem é eminentemente de amor, mostrando simultaneamente a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências, para que pudesse falar de Deus, o Pai, para toda aquela multidão sofrida. Provavelmente, muitos daqueles que o ouviram não o entenderam, mas os que tinham o coração puro perceberam que sua mensagem era toda ela voltada para o engrandecimento do espírito imortal. Vim para que tivesseis vida em abundância. O que vem a ser a vida em abundância, senão a certeza absoluta de uma vida de paz, de equilíbrio, produtiva, sem falsa moralidade, sem outros objetivos a não ser o de trazer para os homens a notícia de que eles são filhos de Deus. O Cristo, engrandecido em todas as suas fases de vida, pelas inúmeras lutas por que passou, ao fazer a afirmativa tão poderosa, mostrava-se como o pastor das almas, como aquele que compreendia a necessidade do povo sofrido, doído, sem referências elevadas. Mostrava-se como aquele que poderia dizer, como o disse: por mim encontrareis o caminho que leva a Deus, pois sou a verdade, e por essa verdade trarei a vida. Como a contemplarmos a convivência do Cristo com aqueles seres tão totalmente carentes de um pouco de paz, homem do povo entre pobres artesãos, mulheres, camponeses e tantos outros necessitados, veremos o Mestre proferir as seguintes palavras de esperança: vinde, vinde todos os que sofrem, todos os que choram, todos os que precisam de paz.
que eu vos conduzirei pela minha doutrina de amor à convivência com Deus. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da vossa cidade, do local onde habitas. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, senão a mesma mensagem que Jesus nos ofertou? Como se disséssemos a todos os que estão desesperançados: o Cristo veio nos trazer a vida em abundância. Complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé, aquela fé em Deus como Pai e em Jesus como Mestre. Àqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis: não estamos sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis: confiem em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão do seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Falareis a todos os que convosco convivem: sou de Jesus. Antes direis: sou de Deus. Mostrareis a toda a humanidade que as palavras do Cristo para vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver, mas são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Repetireis então para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sentireis no imo da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe vida e vida em abundância. Que Jesus, o grande Mestre, o grande Senhor das nossas vidas, nos ampare, nos conduza e nos traga sempre, sempre a sua paz. O vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, caros filhos. Essa belíssima página está no livro Inspirações do Amor Único de Deus e foi obtida através de uma psicofonia de altivo Panfiro. Graças a Deus, graças a ti, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, na tua presença, unidos pelo teu amor, para o estudo do teu Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra do nosso irmão Allan Kardec, que nos orienta, que é a luz em nosso caminho. Que possamos, Senhor, nos encontrar diante dessa tarefa de forma mais amorosa possível, para que possamos realmente comemorar, estudando e refletindo sobre a obra de Kardec, em especial sobre essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se conosco, Senhor. Nós pedimos a permissão, então, do Senhor Jesus, de toda a espiritualidade amiga, dos nossos mentores, da direção espiritual da nossa casa e, acima de tudo e sempre, a Deus, nosso Pai, para que nós possamos dar continuidade às nossas reflexões da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos queridos, hoje nós temos uma edição especial, né, da nossa reflexão aqui, da nossa reunião. E eu gostaria de começar lendo, bem rápido, o prefácio da terceira edição do Evangelho, que é essa edição que nós temos em mãos, né?
que o Espírito de verdade nos envia. Ele nos fala assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que maravilha de imagens, né? Tudo, a gente lendo isso, a gente vê tudo tão colorido, tão sonoro, né? Nessa abertura, como se fosse uma abertura de um grande concerto mesmo, de uma grande sinfonia, aquela coisa magistral, aquela coisa que nos entra na alma. Assim, o Espírito de Verdade prefaciou essa obra, que era lançada em 15 de abril de 1864. Foi lançada na França, foi lançado na França esse livro. Ele foi chamado inicialmente de Imitação do Evangelho, e depois teve o título alterado após observações dos espíritos que trabalhavam na codificação com Kardec. Um pouco depois nós vamos falar nisso. Então, o Evangelho faz parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, faz parte das 5 obras básicas, o chamado Pentateuco, da doutrina espírita. Então, as obras da codificação, elaboradas num trabalho incrível, detalhado, impressionante, didático, como não podia deixar de ser do professor, né, de Kardec. Ele trabalhou com muito empenho durante mais de 12 anos. É um trabalho mesmo muito, muito profundo, e ele produziu um conjunto de 23 obras, além, incluídas essas 5 que nós chamamos as 5 obras básicas, né? E a primeira dessas obras básicas que foi produzida por essa equipe fantástica, né? Formada pela espiritualidade e pelo nosso irmão Allan Kardec, foi o Livro dos Espíritos, em 1857, daí o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo foi a terceira obra, em 1864, 1865, do Céu e Inferno, e em 68, a Gênese. Kardec ainda dirigiu a doutrina espírita, dirigiu e compôs a Revista Espírita até o ano em que ele desencarnou, em 1869. Até o ano de sua morte, ele ainda produziu e dirigiu a Revista Espírita. Então, nós estamos falando nisso, embora todos nós já tenhamos ouvido isso, mas é sempre bom a gente lembrar desse trabalho, um trabalho realmente hercúleo desse nosso irmão, uma missão mesmo, uma missão de vida, né, que ele realizou lá a partir daquele primeiro contato que ele teve nas reuniões, como nós sabemos e tudo. Então, de lá que começou esse trabalho tão grande. Em obras póstumas, né, que foi um livro publicado com a permissão da esposa, da viúva de Kardec, a senhora Amélie Boudet, podemos verificar a importância desse livro através de comunicações dos mentores, né, de Allan Kardec.
que disseram assim: nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podeis negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Em outro trecho, assim, comumente utilizado para a realização de discussões familiares, muito conhecida como o Evangelho no Lar, nosso grande conhecido, o Evangelho segundo o Espiritismo merece ser conhecido profundamente. Nós estamos tentando fazer, né? Em reuniões de estudo, diretamente na obra, onde possa ser debatido o seu conteúdo, extremamente importante para a nossa vida diária. Bem, então, em vários textos que eu li para nós fazermos esse estudo, considera-se que o Evangelho é a obra que desperta maior interesse entre nós que estamos aqui na luta, né, para nos tornarmos espíritas. Então, Kardec fala que esse livro objetiva restabelecer o verdadeiro sentido do ensino moral que Jesus nos trouxe. Jesus trouxe, falou, exemplificou o amor no seu sentido mais profundo e mais amplo. Jesus não trouxe religião, não trouxe religião nenhuma. Ele trouxe a boa nova, ele trouxe a esperança baseada no simples propósito do bem, de amar a Deus e amar ao próximo. Né? Houve muita luta, muita perseguição, como nós sabemos, aos primeiros irmãos que decidiram seguir Jesus. Depois, mais ou menos, a partir do século IV, o cristianismo foi sendo desvirtuado por causa da política, porque foi sendo assambarcado pela política e misturando religião com política, muita perseguição, um distanciamento enorme. E aí, na chamada Idade Moderna, a partir do século XVI, século XVI, XVII, XVIII, foi havendo muito desenvolvimento e também um grande avanço, não é, científico, que fez com que nós nos desenvolvêssemos, nossas mentes se desenvolvessem, dando-nos condição de recebermos essa terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, nós vemos aí a importância da missão de Kardec, né, ligada a essa retomada, né, para o nosso crescimento moral. Então, no aniversário, no centenário do Evangelho, o Emmanuel, através de Chico Xavier, trouxe uma mensagem linda de gratidão. Gratidão pelos ensinamentos, e pelos ensinamentos que trazia o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz: há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, e a revisão está agradecendo a Jesus, dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse trecho muito bonito, Emmanuel agradece a Jesus por ter trazido, por ter possibilitado que Kardec nos trouxesse o Evangelho. E a revista de abril, Revista Espírita de abril de 1864, traz a notícia, então, da publicação do livro, chamando a atenção para o fato de que o Evangelho era pouco compreendido, mas nós bem sabemos, estamos aqui batalhando ainda para entender e praticar, né? E essa revista ainda destaca o fato de que a ideia é trazer um código moral universal, sem nenhum objetivo de culto religioso. É a universalidade, né, da doutrina. Então,
nós temos num estudo que eu vi no livro publicado pela FEB, Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo, é um artigo elaborado por Nilza Tereza Rotter Pelar. Então, ela faz um panorama do livro do Evangelho. Então, ela diz na introdução, nós temos o que queremos, de onde viemos, e onde são apresentados os objetivos da obra, assim como um histórico que apresenta a origem. São apresentados e defendidos os argumentos de universalidade, como acabei de falar, e de autoridade da doutrina, para embasar essa obra, para que nós tenhamos firmeza de estudar, sabendo que nós estamos estudando algo que vem de fontes sólidas. Aí, os capítulos de 1 a 4 trazem as premissas, onde estão assentadas as regras que nos serão apresentadas depois, tudo como a expressão do amor de Deus. Então, aí nós temos as 3 revelações, continuando, né? E a evolução da forma com que nós nos relacionamos com o divino, com o nosso próximo e conosco mesmo, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei. A seguir, o capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, destacando a vida espiritual como a vida real, a verdadeira vida, né? Nosso objetivo. Depois, a pluralidade dos mundos habitados, mostrando a evolução natural, a lei divina do progresso, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O princípio básico da reencarnação para a nossa evolução, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em Bem-aventurados os aflitos, que nós antes já havíamos sido informados que nós vivemos num mundo de provas e expiações, que o Evangelho se encarregou de nos informar, que, entretanto, vão nos levar ao crescimento, ao autoconhecimento, à evolução. E aqui, nesse capítulo, nós vamos entender as razões desses sofrimentos, as causas atuais, as causas anteriores desses sofrimentos. E aí nós vamos perceber o valor da resignação, então nós vamos poder fortalecer a nossa fé e aprender a dar o devido valor à vida real, que é a vida espiritual. Daí nós vamos começando a vislumbrar o caminho para entender a realidade, porque nós vamos ver no capítulo seguinte, que é o Cristo Consolador, onde nós vamos entender, ou pelo menos buscar esse entendimento, de que só respeitando as leis de Deus, das quais nós não podemos fugir, praticando a caridade, tendo fé inabalável, paternidade divina, amando, estudando, e só assim nós vamos poder nos transformar e, consequentemente, transformar o planeta. O ideal a ser atingido vai ser trazido a seguir nas bem-aventuranças, né? E são esses os objetivos a ser atingidos que virão nos capítulos de 7 a 17. O objetivo principal e final do qual dependem todos os outros é a perfeição moral. Todas as virtudes que nós vamos ter que ir desenvolvendo para, no final, nós chegarmos à perfeição relativa, à perfeição moral. Os obstáculos, desafios, dificuldades para que possamos atingir esse objetivo são trazidos nos capítulos 17 a 24. Aí nós vemos a não aceitação das provas que nós precisamos passar e precisamos passar bem, a dificuldade de enxergar a todos como irmãos, enfim, os nossos conhecidos orgulho, vaidade e egoísmo. Então, aí, apontadas que foram as dificuldades que nós temos numa didática primorosa, vem, então, o modo de fazer, o caminho a seguir nos capítulos 25 a 27. Então, nós temos agir no bem com confiança, desapegar dos bens materiais, exercer a mediunidade com responsabilidade,
fazer o bem pelo bem, trabalhar sempre, cultivar a prece. E aí, então, nós temos no último capítulo 28, a nossa coletânea de preces, né? Nós temos que estar sempre realizando por nós e por outros, pelos outros, pelos nossos irmãos, sempre tão necessitados, né? Vamos aí agora mesmo vendo essa chuva, o que deu, né? Como sempre, né? Já estamos ficando, enfim, quantas vezes, né? Passamos por isso e vemos tanta tristeza. Então, nessa resenha aí do trabalho desse livro, presente nesse livro, né, que eu tentei fazer para nós, eu achei que era uma boa para nós vermos, temos um panorama, nós temos um resumão, né? Uma coisa para a gente ver assim, em perspectiva, para a gente ter um entendimento desse encadeamento fantástico que Kardec faz. Então, eu acho interessante porque assim nós podemos ter essa visão mais ampla, né? Os 27 volumes do Novo Testamento, eles têm sido estudados desde sempre, né? Nas mais variadas abordagens, né? E nós temos que lembrar também que Emmanuel faz um trabalho inestimável em articular os ensinamentos do Evangelho em todas as obras, né? Ele faz essa articulação do Evangelho com a nossa vida também de uma forma maravilhosa. Por isso a gente sempre se apoia, né, dos livros, das obras de Emmanuel. Então, enfim, o nosso aniversariante, ele é definido pelo próprio Kardec como um roteiro infalível para a felicidade vindoura, que é a real felicidade que nós buscamos. Ele define como o levantamento da ponta do véu que oculta a vida futura. Então, essa a parte, ele diz, que é o objetivo exclusivo dessa obra. Então, a nossa doutrina espírita, que está embasada nas obras de Kardec, é mesmo a chave que abre a porta, que são Jesus e o seu Evangelho. Então, esse livro mostra para a gente, esse nosso aniversariante querido, como a essência mostra os ensinamentos de Jesus como a essência, o fundamento de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Nós possamos, meus amigos, então, valorizar tudo o que nós temos, esse trabalho enorme que foi feito para nós, que está à nossa mão, esses recursos que nos foram dados depois, como consequência de um trabalho tão árduo, tão grande, que nós possamos, então, nos valer realmente dessa obra maravilhosa, que nós possamos procurar estudar e procurar, principalmente, aprender e seguir, sempre com a ajuda de tantos espíritos bondosos, com que nós podemos sempre contar, e com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda da nossa casa, e assim nós vamos poder seguir Jesus realmente. Então, parabéns para o nosso aniversariante e parabéns para nós, que ganhamos de presente, nós sim, tantos recursos para o estudo e para seguir nessa nossa doutrina amada. Que seja, então, em nome desse Jesus querido, em nome do Evangelho, em nome dos amigos espirituais que estão sempre apostos para nos ajudar e, acima de tudo, em nome de Deus sempre, que nós possamos encerrar esse pequeno estudo, essa pequena reflexão da tarde de hoje. Muito obrigada a todos, um abraço grande e afetuoso, graças a Deus.